Olá, boa noite. Agora gravando. Estamos aqui em um momento aqui especial com o instrutor Márcio Macarini. Ele daqui a pouquinho já vai iniciar a apresentação dele, a brilhante aula que vocês vão ter aqui como cortesia. E vai ser uma noite, sem dúvida, muito especial. Então, deixa eu só ver aqui se tem mais alguém para entrar, que eu estou liberando aqui as entradas. Márcio, você pode já começar, por favor, tá? Se você puder fazer uma breve apresentação sua e depois você já compartilha os slides, por favor. Ok, Renata. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Márcio Macarini, né? Muitos me chamam por Maca, uma abreviação do sobrenome, e eu sou de formação inicial professor de educação física e fiz outras 4 formações, todas na área corporal. Então, fiz educação física por ter sido atleta na minha juventude, adolescência e entrada na fase adulta. Então, eu tenho aí todo o meu percurso de vida ligada a essa condição corporal. E aí eu fui nas áreas de estudos a falar de corpo, e então eu fiz uma primeira formação em cinesiologia psicológica, depois da formação em educação física. Em seguida, eu fiz uma formação em eutonia, e a cinesiologia trabalha com uma questão muito psicológica do corpo. É uma formação que eu fiz baseada nas teorias junguianas, né? Nessas representações, nessas simbologias, nessas sensações do corpo, né? Muito relacionado com uma ideia de sonho do Jung. Depois eu fiz uma formação em eutonia, que eu entendo a eutonia muito como uma pedagogia de autoconhecimento, através do meu próprio corpo, da atenção ao meu próprio corpo, do contato comigo mesmo, o quanto eu trago de conhecimento do próprio corpo e conhecimento de mim mesmo, né? De alguma forma, nesse sentido. Depois eu fui fazer uma formação em psicomotricidade, que está relacionada com todo o desenvolvimento, o alinhamento do desenvolvimento e esse olhar para todos os ganhos de habilidades, os ganhos de conhecimento, totalmente relacionada com o movimento. E, por fim, eu fiz uma formação em neuropsicologia para entender um pouco mais esses aspectos neurológicos de tudo isso que o corpo representa, age e faz, né? Então, a gente tem como tema aqui o brincar, e aí eu, passando nesse primeiro slide, colocando a ideia de que brincar é uma coisa muito séria, né? A gente aprende a vida através do brincar da infância, né? Todo mundo que tem aí um animalzinho de estimação, que pega filhote, a gente vai vendo o quanto ele é corporal, o quanto uma ninhada de filhotes aprendem nesse contato de um com o outro, né? E eu gosto muito de escrever, e eu escrevi um texto para a revista brasileira de psicologia, de psicopedagogia, e eu me falhei aí, não coloquei o ano, ele é 2024, em dezembro do ano passado, em que me foi pedido para discutir um pouco a ideia do brincar, né? E o brincar é algo que a gente inicia quando nasce, e a gente carrega isso até o último dia da nossa vida, né? A gente pode brincar corporalmente ou brincar de uma forma mais conversada, né? E eu coloquei essa foto com uma ideia de princípio de estabelecer que esse brincar ele começa exatamente na primeira relação de pai e mãe e com seus filhos, né? Com o filho especificamente. Então eu tirei de um pedacinho de um texto que eu escrevi, que os olhos dos cuidadores se cruzam numa relação de intimidade, né? Então, esse olhar que a gente representa na foto, né? Esse olhar de uma criança olhando para os olhos da mãe e a mãe olhando para os olhos da criança, né? E aí, essa relação de intimidade, ela é tão nutritiva quanto esse seio alimentando com o aleitamento, né? Então, essa nutrição amorosa que se dá nessa troca, nessa relação estabelecida de pele e de olhares, ela tem uma origem da ludicidade. Então, a gente vê a ludicidade aí como uma ideia do prazer, né, do fazer algo prazeroso. Essa ideia da ludicidade
que eu estou trazendo aí, juntando com a ideia do brincar, né? O brincar lúdico. E essa relação de bebê e de mãe, nessa foto especificamente, ela também estabelece na relação com o pai ou com cuidadores, é uma relação que origina a ludicidade. Então, estabelece amplamente essa relação íntima de cuidadores e de bebê. E aí eu, nesse mesmo texto, vou avançando, dizendo que nessa proximidade amorosa, envolvendo todos os sentidos sensoriais, é que se amplia, né, e surge e amplia a capacidade do brincar. Então, nessa foto, eu gosto de deixar muito claro, eu gosto muito dessa foto, porque a gente está falando de todos os sentidos envolvidos aí. Então, a gente está falando do sentido da visão, né, nessa troca de olhares, a gente está falando do tato, através de todo o corpo, da mão tocando o seio da mãe, da boca tocando o seio, a gente está falando do olfato, com esse nariz tão próximo da pele da mãe, né? A gente está falando da audição, que é uma relação da conversa da mãe com o bebê, daquela fala cuidadosa, amorosa, suave, né? Um cantarolar. E a gente está falando do paladar também. E aí eu vou trazer uma outra capacidade sensorial, que ela é mais internalizada, que é a propriocepção, que a criança vai começando a desenvolver já nesse primeiro contato, que é uma sensação do nosso corpo internamente. Então, eu sei onde está a minha mão, porque eu tenho uma condição da propriocepção, dessa percepção do meu corpo, dizer onde ela está. Eu tenho uma noção postural, porque eu tenho uma percepção interna que me diz isso. Então, quando eu digo nessa proximidade amorosa, e que todos os sentidos estão envolvidos, a gente começa aí a ter todo o desenvolvimento cognitivo. A gente nasce com uma predisposição de aprendizagem, e quando a gente tem todos os estímulos de forma adequada, a gente vai avançando nesse processo cognitivo. Então, através dessa brincadeira, desse cantarolar, desse toque, dessa passagem de mão no narizinho de um bebê, e que logo vai começar a aparecer sorrisos e tudo mais, a gente está dizendo dessa capacidade desse brincar, desenvolvendo toda a qualidade sensorial de uma criança, né? E que isso vai se desenvolvendo em todo o período escolar depois, né, posterior a isso. Mas é importante a gente entender que nessas capacidades sensoriais que são dispersas, vamos dizer assim, são únicas, né, da visão, do olfato, do paladar, da propriocepção, a gente tem uma capacidade de receber essas informações e elas vão entrar numa área associativa do cérebro, e que a criança vai desenvolvendo essa área conforme ela vai desenvolvendo as capacidades sensoriais. Então, a gente vai perceber a capacidade auditiva, que ela vai se ampliando com o passar dos anos, até aproximadamente seus 10, 12, 14 anos. A capacidade da visão, ela vai se ampliando, a capacidade do paladar vai se ampliando. A gente vai desenvolvendo a nossa capacidade postural, né, quando a chegada do sentar, esse balanço da mãe no colo, vai estar trabalhando toda essa qualidade também, né, do nosso sistema vestibular, né, o sistema auditivo de equilíbrio, na audição ali, na área do ouvido, para a gente sustentar o equilíbrio, que vai favorecer a questão postural futuramente. A gente vai desenvolvendo essas áreas e vai também desenvolvendo as áreas associativas. E a gente tem uma capacidade motora muito complexa e que a gente nasce com essa condição, por exemplo, como uma atividade reflexa do amamentar, né, da sucção no ato de ser amamentado, e logo esse reflexo vai se tornando um movimento dominado pela criança. Ele deixa de ser um reflexo e começa a ser um movimento de propósito que a criança, é um movimento desejado por ela, não é uma condição reflexa. Então, ela começa a ter domínio desse desenvolvimento da área motora do cérebro. Então, as crianças vão perdendo os reflexos e vão tendo movimentos voluntários, né? Então, tudo isso está falando desse brincar de colo, desse brincar de amamentar, o quanto a gente vai aprendendo essa condição de desenvolvimento da criança. E quando eu coloco a ideia do brincar, eu digo que não é só da criança, né? Porque logo
a gente vai se estabelecendo nessa relação com o adulto, e esse brincar, né, a gente vai se desenvolvendo como adulto, e a gente vai brincar eternamente, né? Sempre a criança que aprendeu a brincar será um adulto brincante também, né? E aí, a gente tem uma ideia que desse brincar, a gente vai colocando já o avanço da condição da criança já entrar numa idade da educação infantil, em que ela, né, eu coloquei 2 fotos propositais aí, uma é do meu neto, quando eu dei um brinquedo para ele, e o brinquedo, de fato, está abandonado lá atrás dele, aquele carrinho, né, que eu olhei numa loja, falei, meu filho adora dinossauro, e meu neto adora dinossauro, e eu vou comprar aí um Jeep do filme dos dinossauros. E aí ele tinha lá umas ferramentas, que ele teve que tirar o carrinho, que ele estava fixado com parafuso, e aí ele utiliza as ferramentas para brincar com outra caixa, aí o brinquedo ficou abandonado. E aí eu estou dizendo dessa liberdade do brincar. E essa é uma condição muito precária nas crianças de hoje, né? Eu vou fazer uma pausinha aqui e dizer que a gente vai ter um tempo de perguntas depois. Então, eu vou fazer a minha fala e depois a gente vai abrir o espaço para pergunta. Então, eu vou fazendo minha fala continuada aqui, ok? E nessa ideia de que tudo é brinquedo para uma criança, é importante a gente ter essa reflexão, né? A cadeira é um brinquedo, a cadeira pode virar um túnel, a cadeira pode virar o banco de um carro, um prato pode virar o volante desse carro, a direção, né? A colher pode virar um câmbio, alguma coisa nesse sentido. E tudo a criança, ela vai se utilizar como uma forma de brincar. E esse brincar é uma forma de aprender, né? É a condição de vida de aprendizagem da criança. E, de novo, eu quero insistir isso até a minha idade aqui de 60 anos, que a gente vai aprendendo tudo através do corpo ou das sensações corporais. O corpo está sempre envolvido no que a gente aprende, não importa a idade. E aí, quando eu estou colocando essa ideia de que tudo é um brinquedo para a criança, porque ela está numa idade simbólica e que tudo simboliza algo para a vida dela, né? E nesse momento simbólico que essa criança vive, ela vai construindo uma identidade, um jeito de estar no mundo, e ela vai se desenvolvendo em todos os aspectos que nunca eles são separados. Quando eu estou dizendo aqui que o brincar, eu estou falando muito a relação de corpo, o corpo é emoção, o corpo é social, o corpo é cognição, e tudo isso ele está plenamente envolvido em qualquer atividade que a gente faz. Então, quando uma criança está brincando, ela está tendo um desenvolvimento cognitivo, ela está tendo um desenvolvimento corporal de uma forma ampla, muscular, coordenativo e tudo mais. Ela está tendo um desenvolvimento de ordem social, porque ela está brincando num convívio com pessoas, apesar de ali estar sozinhas, de algumas crianças estarem sozinhas, mas ela tem um cachorro ali perto que vai circular por ela, tem alguém dizendo alguma coisa para ela ali ao lado. Então, sempre tem esse aspecto que está relacionado com o autodesenvolvimento, com a sua própria atividade de desenvolvimento. Então, isso que eu acho que é importante a gente trazer aqui nessa relação. E como eu disse lá, né, nesse amamentar, toda aprendizagem ela é sensorial. Eu aprendo pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, pelo meu tato, pelo meu paladar, pelo meu olfato e pela minha condição de movimento que vai me estabelecendo aquela própria percepção que eu fui dizendo para vocês. Em cada ação corporal eu tenho uma postura e eu tenho uma busca de equilíbrio e uma sensação interna, uma percepção interna do meu corpo que vai dizendo isso. E tudo isso trabalha junto, né? Então, aqui também é uma foto que eu coloquei de arquivo pessoal, que é o meu neto e o pai do meu neto, meu filho, passeando por uma área que tem um chão, um limbo, um barro, e é este o sentido que eu quero dizer assim, dos passos que a gente vai
dando no nosso processo de desenvolvimento. E a gente tem um mundo hoje que sai da chuva, meu filho, não pisa aí que é perigoso, não sobe ali que você cai. E quando a gente tem a necessidade desse corpo trabalhar plenamente, de ele cair no chão e perceber que o corpo machuca. E que eu caí porque eu não tive um entendimento de uma noção de equilíbrio ali, eu não tive o entendimento de que aquele chão é liso. E quando me levanto daquele chão, eu vou andar mais cuidadosamente. E eu não precisei ensinar, foi ele quem aprendeu. Essa é a condição desse brincar. E aí eu vou falar uma crença muito pessoal minha, né? Que a gente não ensina nada. Eu sou professor, eu acho que eu não ensino nada para os meus alunos, e nem a gente ensina nada para os nossos filhos. Mas a gente oferece uma condição de aprender quando a gente está essa condição de liberdade, de uma forma segura, assistida, na relação com o filho. Aí eu estou colocando a presença de um adulto no brincar da criança. Mas não um adulto impedindo, é um adulto junto. Um adulto oferecendo a condição de o outro perceber que ele pode estar numa situação, colocando aqui as minhas mãos muito entre aspas, uma relação de um pequeno perigo, que ele tem que se colocar. E ele cai e vai chorar. Mas ele vai se levantar. Né? Então, essa ideia dessa aprendizagem que ela é sensorial, também está ligada à dor, ao ralar uma pele, por exemplo. O que é muito comum hoje é uma criança começar a querer subir numa árvore e as pessoas dizerem, não sobe aí que você vai cair. Né? E eu participo daqui do Grupo Escola para a Paz há muitos anos, eu escrevia textos para a escola, e eu escrevi um texto da ideia de subir ao topo. E eu coloquei um exemplo do Isaquias, que foi um remador, que ganhou medalhas olímpicas, e que ele sobe numa árvore, por uma curiosidade dele, quando alguém disse que tinha uma cobra morta em cima de um pé de manga. E ele vai lá e ele sobe naquele pé de manga, e ele vê a cobra morta. Mas ele se desequilibra e cai lá de cima do pé de manga, e cai em cima de uma pedra, e ele perde um rim. Isso quando ele era criança. E quando adulto ele foi campeão olímpico. Então, claro que perder um rim é uma coisa complexa. Mas a gente não está falando de subir numa árvore aqui e perder um rim. Mas eu estou dizendo que o corpo é capaz de superações. E a gente impede esse desenvolvimento da possibilidade do corpo superar. Só que quando a gente faz isso, a gente também faz com que a criança perca a capacidade emocional de superação. Isso a gente está vendo no mundo de hoje, quando se discute a questão de saúde mental. Né? Qualquer questões interfere de uma forma grave emocionalmente nas crianças. Então, o brincar, o cair, o ralar, o ter conflitos com colegas, que isso é um problema na escola, qualquer conflito, os pais vão lá discutir com a escola, por que fez isso no meu filho, quando é o filho quem tem que resolver isso com o seu colega, e a gente vai trabalhando essa questão de segurança social, segurança emocional, segurança corporal, né? E tudo isso que é sensorial trabalha diretamente com o aspecto emocional. Adiantando um pouquinho, todo esse desenvolvimento do corpo, ele leva à condição do desenvolvimento do ser próprio, do ser único, da individualidade, né? E aí eu repito que tudo que a gente aprende envolvido nos aspectos corporais, envolvidos na ação. Então eu coloquei uma imagenzinha aqui do lado de um livro de pessoas importantes na área da educação física, quem é da área da educação física ou do desenvolvimento, vai conhecer aí a Caitlin Haywood, né, que ela publica esse livro, e tem uma foto ali de como uma criança vai, com 16 semanas de idade, 20, e assim por diante, como é que ela vai desenvolvendo a capacidade de pegar alguma coisa, a capacidade manipulativa. E quando a gente oferece essa condição libertária para a criança,
a gente chega lá numa condição escolar, lá do primeiro ano, eu quero deixar bem claro, do primeiro ano, que é onde começa a condição da escrita, e eu, claro e óbvio que isso é individual, e tem crianças que vão aprender mais cedo, tem crianças que vão aprender mais tarde, e que aí a gente não deve colocar a pressão na criança, naquela pergunta comum, né, ou aquela fala comum, né, que eu trabalho em escola, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu ouço também, de uma mãe que diz, mas a minha filha não aprendeu a ler e tem 5 anos e a escrever, mas a menina da outra escola, ela tem 4 anos e já está lendo e já está escrevendo. E aí a gente está falando de individualidade, e a gente está falando de um processo de desenvolvimento. E a gente vai discutir um pouco mais tarde essa entrada da tecnologia, né? O quanto ela é benéfica por alguns aspectos e terrível para outros aspectos, né? Então, eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos da escola, quando estão falando de uso do celular e tecnologia, eu digo claramente para eles assim, vocês conseguem entender o meu raciocínio? Eu falo para os meus alunos, né? Quando eu digo que o processo de desenvolvimento, neste livro que está colocado essa imagem, tem um Arnold Gesell, que todo mundo que estuda desenvolvimento já ouviu falar desse nome, e ele escreve lá em 1920, e até hoje é utilizado, até 2025 é utilizado o Gesell, porque esse processo de desenvolvimento, ele não se modifica. A criança, ela deita, ela mexe os braços, ela olha para os dedos, ela rola, estou acelerando o processo de desenvolvimento aqui na fala, né? Ela rola de barriga para baixo, rola de barriga para cima, daí a pouco ela vai fortalecendo nesse barriga para baixo, ela vai fortalecendo o pescoço, que ela quer levantar a cabeça para poder olhar o mundo, ela está fortalecendo os músculos das costas, do pescoço, que isso vai lhe dar a condição de sentar em seguida, apoiadinhas em almofadas, que logo em seguida, se tira as almofadas, ela apoia sozinha, depois ela vai engatinhar, ela vai andar, ela vai correr. Então, eu digo para os meus alunos assim, você entende que uma criança precisa aprender a sentar para chegar num estágio mais futuro de correr? E fica muito claro que ela vai sentar, vai engatinhar, vai andar e vai correr. E quando a gente coloca um celular na mão de uma criança, a gente começa a colocá-la numa condição de desenvolvimento pela qual ela não está pronta. E isso é muito sério no desenvolvimento. E quando eu estou dizendo no desenvolvimento corporal, eu estou falando do desenvolvimento emocional e do desenvolvimento social. E a gente tem visto isso claramente no mundo de hoje. Então, quando eu estou dizendo daqui, né, o conceito de corpo compreendido de forma global, nessa condição de unicidade interfuncional, soma, a ideia de soma é corpo. A palavra soma, em grego, significa corpo. Soma, alma, mente, espírito, e qualquer outra palavra que remete a isso, que vocês tiverem, né, em mente, é dessa ideia desse corpo recoberto por uma pele, que faz o indivíduo. Então, esse desenvolvimento, ele nunca eu vou desenvolver a mente, vou desenvolver espiritualmente, vou desenvolver a alma, vou desenvolver o corpo. Tudo isso, ele se desenvolve de uma forma conjunta, né? E essa pele, que é uma coisa protetora, a gente viu isso muito nesse mundo de Covid, que a pele, né, ela tem uma proteção, mas a máscara a gente colocava num lugar onde tinha possibilidades de adentrar o corpo, mas o vírus não entrava pela pele, a pele é protetora. Mas, ao mesmo tempo, ela emana no meu corpo e no corpo do outro, né? E a pele, protegendo esse corpo, a gente tem essa pele permeável, que troca saberes entre indivíduos. Então, esse conjunto de desenvolvimento, dessa individualidade, esse corpo único, que desenvolve sabedorias, conhecimentos, segurança pessoal, autoestima, que é o que se tem de mais grave no mundo de hoje, as crianças com baixa autoestima. E eu preciso dizer para vocês, pais, que a cobrança dentro de casa, você não faz isso direito, você não copiou a lição, você não fez a lição, você não fez isso, e que isso também é retomado na escola, a gente vai colocando uma sensação de incapacidade dessa criança.
a gente vai dizendo que ela não é competente. A gente está rebaixando a autoestima. Então, eu posso dizer, sim, que o filho não fez uma lição. Mas eu tenho que dizer que ele tem algumas qualidades e que não está assumindo um compromisso que é importante na vida dele. Você não faz nada direito. Pronto. Nada direito. Tudo que você faz está errado. Está dizendo exatamente isso. Então, esse conjunto estabelecido numa relação aí, em que a criança está ouvindo adultos dizerem e tem o olhar para as expressões do adulto, isso é extremamente comunicativo. E isso está diretamente envolvido no desenvolvimento de uma criança. Então, esse desenvolvimento do indivíduo ele vai ser colocado numa sociedade. E o movimento corporal ele é um agente de inclusão. Eu preciso estar junto de outros. Os adultos precisam estar junto de outros. Né? Então, esse processo de eu incluir a pessoa nesse mundo social, ele é fundamental para a gente olhar. E o corpo é agente e pensante ao mesmo tempo. Quero enfatizar, repetir, o corpo é cognição, o corpo é emoção, o corpo é social. Tudo isso acontece no mesmo tempo, no conjunto de uma relação entre pessoas. Então, isso traz a noção de inteireza para o indivíduo, para que eu possa conviver em coletividade. Eu sou um ser dentro de um grupo, né? Então, quando a gente está falando aqui, pensando nessa figurazinha aqui do outro lado, eu tenho a interação social e as minhas emoções, que elas vão trabalhar diretamente na autoestima. E a questão social é a relação com os pais, né? A comparação com outros, as emoções estão ligadas lá na questão do divertimento, segundo baseado aqui nessa figura de Heywood, né? No orgulho daquelas conquistas, do sucesso, dos insucessos, do estresse da falha, tudo isso vai desenvolver, fundamenta a autoestima. E a frustração é parte disso. A gente não consegue, não é capaz de viver sem se frustrar em alguns momentos na vida. São várias frustrações que a gente tem. Então a criança tem que se frustrar também. Mas eu não tenho que menosprezar, eu não tenho que rebaixá-la. Eu tenho que dizer assim, que eu não consegui isso. Inclusive a frustração do desejo de eu querer ter algo. Porque eu tenho algo que eu conquistei, eu passo a desejar outro algo. Então eu vou desejar sempre algo. E tem desejos que eu não vou conseguir cumprir nesse processo de desenvolvimento de vida. Eu acredito que talvez o mais milionário do mundo, né, a gente está vendo, talvez, eu não sei se é o mais, mas está no top dos mais milionários do mundo, o planeta Terra não satisfaz mais, eu preciso ir para Marte. Eu preciso desejar mais. Nunca haverá essa condição de satisfação de desejos. Então, esse processo de viver em sociedade, a frustração é parte dela. E nesse conjunto do que eu estou dizendo aqui, do brincar, né, no brincar na relação de casa, eu quero deixar claro para vocês que estar junto é estar juntos. Um filho no quarto, jogando videogame, que tem uma irmã que está no quarto, no celular, e os pais estão na sala, vocês, pais e filhos, não estão juntos, vocês estão no mesmo ambiente, mas não estão juntos. E eu estou falando de desenvolvimento pleno. Então, você, como família, nessa condição que eu estou dizendo, você não está no desenvolvimento social, você não está no desenvolvimento emocional dos seus filhos, e a gente sabe hoje, a gente vai falar daqui a pouco, que o perigo maior do desenvolvimento, no processo de vida do jovem, da criança, está dentro de casa e não mais na rua. Né? Então, como é que é o estar junto dentro de casa? E quando eu estou dizendo disso tudo, o brincar, filho, pai e mãe, nem que seja um jogo de cartas, eu estou falando de ações corporais, eu estou falando de expressões corporais, eu estou falando de movimentos, né, que acontecem numa brincadeira, num jogo dentro de casa, que isso está falando de saúde mental, está falando de saúde social, mas que a pobreza do movimento que a gente tem hoje
de crianças empobrecidas porque não tem espaços de brincar. A gente tem um problema de segurança pública extremamente grave no nosso país, que a criança não pode ficar na rua com os amigos, né? Os condomínios, a gente tem visto quando as crianças estão cada um no seu celular, jogando, né? Eles acham que estão jogando juntos, mas eles não estão juntos, né? Então, isso traz uma pobreza de movimentos que automaticamente, nessa plenitude de desenvolvimento corporal, eu não associo, como eu faço poucos movimentos, eu tenho uma pobreza coordenativa, eu tenho uma pobreza de desafio corporal, como é que eu vou desenvolver meus aspectos emocionais? Né? Então, vou citar aqui uma coisa que eu gosto muito de dizer, quando uma criança começa a subir numa árvore, vocês conseguem imaginar que ela tem que pensar onde eu vou apoiar o meu pé? Será que eu tenho força suficiente? Será que a minha mão alcança ali? Será que se eu der um pulo eu chego lá? Como é que eu vou ajeitar, colocar o meu bumbum para que meu pé alcance? Ela está pensando no corpo todo e tomando decisão a cada segundo. Essa é a riqueza do desenvolvimento, através do corpo. Eu tenho que imaginar, eu tenho que pensar, eu tenho que encontrar a segurança que só eu posso dar, a mim mesmo. E a gente vê criança, quando sobe num galho, ela fala, ali eu não consigo mais. E quando a gente vê criança que vive em lugares junto à natureza, eles vão no topo de uma árvore. Citei o Isaquias. E eles aprendem a tomar decisões, ele aprende a conhecer a si próprio, ele aprende aonde ele tem força, ele aprende aonde ele tem capacidade. E quando eu não faço movimentos corporais, eu vou encontrar onde isso? E quando eu vou para a sala de aula, eu tenho só um trabalho cognitivo sentado numa cadeira, e quando eu não alcanço o objetivo dado por uma proposta de um professor, eu percebo que eu também não tenho essa capacidade. De onde eu vou me encontrar no meu desenvolvimento de autoestima? Então, deixei uma frase muito clara. Não se educa ou se aprende sem ação complexa de um corpo envolvido por inteiro. E eu estou falando de um conjunto pai, mãe, filhos, professores e alunos. Essa é a ideia clara que a gente tem que entender do desenvolvimento da capacidade plena de um indivíduo. As escolas e os pais têm uma preocupação excessiva com o desenvolvimento cognitivo. E a gente está vendo aí o resultado que a gente está colhendo. Né? E está falando de saúde mental novamente. Então, o aprender, ele é uma condição de absorver sensações por vias corporais, como eu disse lá no começo da nossa conversa. E a partir do que eu sinto no meu corpo, eu vou criando imagens, buscando lá na memória, para entender e tomar consciência das coisas. Então, quando eu sou uma pessoa pobre de capacidade de absorção de sensações, porque eu vivo olhando para uma tela e eu vejo as imagens, mas eu não cheiro as imagens, eu não saboreio as imagens. Eu vejo a imagem de alguém subir na árvore, mas eu não estou subindo naquela árvore. Então, eu tenho uma pobreza de desenvolvimento, inclusive, possivelmente, eu estou falando a palavra possivelmente, de criação de imagens mentais, porque eu não tenho uma área de captação diversa de sensações para criar uma imagem e uma condição maior de emitir respostas. Quanto mais eu tenho capacidade de receber informações por várias vias, melhor a minha capacidade de associar essas informações, portanto, eu tenho condições de dar uma melhor resposta. Então, aprender é corpo. E aí eu estou colocando umas imagens, né, de crianças brincando coletivamente, fazendo um desenho coletivo, né, uma aula de uma escola, em que cada um fez um desenho desejado, na liberdade do desenhar, na liberdade do criar.
E aqui eu coloquei essa imagem para dizer para vocês o seguinte, esse Jean-Marc Coté, ele é um cara que viveu final do século XVIII, XIX para o século XX, para o começo do século XX. Em 1900, ele desenhou essas imagens dizendo como seria a sala de aula nos anos 2000. E, tristemente, eu vou dizer que o livro está colocado num computador da manivela ali, porque ele não teve a capacidade de chegar tão longe no pensamento do computador, né, na tecnologia, mas a gente vê alunos com fone de ouvido, sentados e ouvindo. A única e exclusivamente a capacidade auditiva e talvez a visual, imaginando uma tela na frente deles, mas continuamos sentados numa cadeira e apoiados numa mesa para aprender, achando que aí é aprendizagem. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente tem a humanidade por volta de 150 mil anos vividos, e a humanidade, mais especificamente, talvez uns 20 mil anos, e a gente aprendeu sem computador, e a gente desenvolveu, sei lá, 15 mil anos de vida para chegar no ano 2000, ou melhor, nos anos 1800, navegando, viajando o mundo, sem nenhuma capacidade tecnológica. Eu quero deixar claro que eu não sou... A caravela é tecnologia, tá? Eu sou a favor do desenvolvimento tecnológico, claro. Estou usando aqui a tecnologia para conversar com vocês. Mas a capacidade de desenvolvimento, desde que o homem inventou a roda, e a roda está aí na manivela dessa pessoa, nesse desenho, a roda está no relógio, a roda está no carro, a roda está no computador, com uma engrenagenzinha para ventilar o nosso computador. A roda inventada, eu não sei precisar isso, mas há 5 mil anos atrás, ou mais, ela foi inventada pelo corpo. E todo o desenvolvimento humano, ele se deu através do corpo. Então, o que a gente está dizendo hoje, que a pobreza do desenvolvimento do corpo hoje está trazendo uma pobreza social, uma pobreza emocional, e a gente está vivendo um momento muito difícil. Então, eu repito que nós só aprendemos através de corpo. Não se educa ou se aprende sem ação complexa do corpo envolvido por inteiro. Isso a gente também tem que cobrar nas escolas. E o reflexo que a gente tem são os sofrimentos na adolescência e na vida adulta. E aí, tem essa ideia, vou fechando a minha fala aqui, nessa série tão comentada hoje, da adolescência, né, o filme Adolescência, a série da Netflix, e é essa pobreza corporal, que inclusive existe dentro das escolas, nos ambientes sociais e dentro de casa. Isso é incontestável, não dá para a gente discutir. Ah, não, porque minha escola tem educação física 2 vezes por semana, é pobre. Ah, minha escola é pobre, minha professora é pobre. O movimento é amplo, é o tempo todo. Claro que tem os momentos de sentar, e isso é parte do desenvolvimento, que eu sento e presto atenção, e eu estou falando isso com muita clareza, que eu dou aula de otonia na escola que eu trabalho, em que as crianças se deitam em silêncio por volta de 30 minutos, percebendo o próprio corpo. Porque o silêncio é fundamental, mas ele tem conversas incessantes com o seu próprio corpo. É o corpo envolvido nesse silêncio absoluto. Então, educação, conexão de corpos envolvidos por inteiro em coletivo, né? E o que a gente tem visto com clareza, que eu sou orientador educacional de uma escola, e que as grandes discussões hoje que chegam para a escola são os conflitos em rede social. Então, o perigo hoje está dentro de casa, dentro de paredes de um quarto, dentro de um isolamento que eles não têm capacidade de entender isso, como agente adulto, porque eles dizem que estão vivendo socialmente. E é claro que o celular, eu converso com pessoas em outros lados do mundo. Ele tem um aspecto social. Mas quando a gente fala, mas na escola eles desenvolvem o aspecto social. E na escola tem uma pobreza do aspecto social. É vigiada, né? Essa relação social é vigiada o tempo todo, não é autônoma. E quero deixar, para fechar minha fala, dizendo assim, inclusive fiz hoje a fala com os alunos na escola
em aula de orientação educacional. Quando a gente acha que tem um celular e que a gente tem liberdade, porque eu posso falar com quem eu quiser e o que eu quiser, eu falo para eles assim, a liberdade talvez seja um valor mais valoroso, né? É feio falar isso, mas estou colocando dessa forma, que a liberdade talvez seja o maior valor que a gente busque. E quando eu tenho o celular, eu tenho a liberdade, eu falo em qualquer lugar do mundo. Eu falo coisas com pessoas que eu nem sei quem são. Olha que liberdade. Mas eu digo assim, a liberdade, ela anda completamente abraçada com a responsabilidade. E esse é um questionamento que eu faço. Os filhos, adolescentes e crianças, quando eu falo crianças de 10 anos, que já não deviam ter celular, mas crianças com 10 anos, o quanto eles têm pressões de responsabilidades que não é compatível com a idade quando recebem a liberdade de um celular na mão. E dificilmente um pai diz, aceita essa fala. Quando eu digo assim, seu filho está sofrendo. Eles têm muita responsabilidade hoje. E a palavra que eu ouvi de um pai, você é louco. Meus filhos não fazem nada, eles têm tudo na mão. Que responsabilidade está falando? Eles têm um celular, que ele sabe que não pode dizer coisas, que ele não pode falar com o adulto. Você tem isso, o controle do pai, isso, aquilo. O pai vai ver o celular. Ele tem um controle externo, que é muito além da possibilidade emocional dele lidar. E a gente está enfrentando isso. Então, essa é a ideia que eu quis colocar, né? Fecho a fala com vocês, para vocês agora, e a Renata vai fazer um fechamento. Obrigado, e eu vou abrir depois da fala da Renata para a gente ter perguntas, para a gente poder aqui conversar. Para quem não me viu, estou na tela agora. Perfeito, Márcio. Nossa, quanta reflexão, né? Eu que tenho a Sara aqui de 8 anos, fiquei aí refletindo em todos esses pontos, e daqui a pouco eu também quero fazer algumas perguntas aí para poder entender mais. Então, gente, a gente só vai falar rapidamente aqui, tá? Dos cursos que é da Escola para Pais. Então, não, deixa eu compartilhar aqui a tela, só um pouquinho. Aqui. Nós temos aí os cursos, né? São 5 cursos que a Val Fazini idealizou, junto com esses instrutores maravilhosos. O Márcio está sendo o 3º convidado aqui, né? E aí nós convidamos vocês, se vocês quiserem também fazer parte aqui desses treinamentos, né? Então, nós temos educação consciente, nós temos família consciente, e o do Márcio é esse, o brincar como uma forma de experimentação, descoberta e construção de conhecimento. Esse é o curso dele, que está aqui na plataforma, e uma média de 2 horas, é um curso rápido, né, que nós fizemos aqui, a partir da nossa mentoria, e nós convidamos vocês, quem quiser, né, ter mais contato com todo esse tema do brincar, né, que possam adquirir esse treinamento que está sensacional, tá? Nós temos também educação positiva, navegando pela crise da identidade na adolescência. Então, nós temos esses 5 cursos, tá? E temos o combo, né? Então, o combo é onde você adquire os 5 cursos, tá? E hoje nós estamos aqui, né? Então, se você quiser adquirir os 5 cursos, o valor é esse, R$ 985. E nós estamos aí com um desconto aí de 40%, que sai 597, parcelado em 12 vezes de 59, se você quiser adquirir os 5 cursos. Agora, se você quiser adquirir somente o do Márcio, que é o que nós estamos promovendo aqui hoje, ele sai por 197, parcelado em 12 de R$19. Olha isso, gente. Então, assim, é um valor super simbólico para que você realmente possa ter a transformação, tá? E como é que você adquire? Lá no link que está na bio do Instagram, Escola para Pais, tá? Ou nesse grupo VIP, se você estiver aqui no grupo do WhatsApp, nesse grupo VIP, ou chama a Val nesse telefone, que é a idealizadora aqui da escola, tá? Ela vai te dar todas as orientações nesse telefone, 996174092. Então, eu dei o recado aqui, viu, Márcio? Então, para que as pessoas possam adquirir o seu curso,
você quiser falar um pouquinho também do curso agora, assim, rapidamente, aí eu agradeço. O curso, a gente entra num aspecto bastante do desenvolvimento tecnicamente falando, né? Tem um aspecto psicomotor, né? E talvez quem tem filhos mais novinhos aí, ou relativamente novos, deve ter ouvido muito de pediatras, né? O desenvolvimento neuropsicomotor do seu filho está em ordem, né? Então, o seu filho está tendo um desenvolvimento bastante interessante, neuropsicomotor, né? Então, eu entro bastante nesse aspecto da psicomotricidade, que ela vai estudar o processo de desenvolvimento no movimento, né? Enquanto movimento. Então, assim, essa é uma linha que a gente foi tomando na formação do curso, né? E a gente também está aberto para conversas, né? As pessoas comprarem o curso todo, terão a liberdade de conversar com a gente e tirar dúvidas, alguma coisa nesse sentido. O conjunto da ideia do Escola para a Paz, eu acho que uma palavra necessária é muito forte, né? Mas, assim, ela é muito importante no mundo de hoje, porque a gente nunca aprendeu a ser pai, né? Comecei falando na primeira fala minha, né? Quando tem a relação de pai e filho, nesse amamentar, lembrando aquela primeira imagem, fica muito claro, assim, que quando um bebê nasce, quando inclusive ele é o primeiro bebê, nasce um pai e nasce uma mãe, todo mundo nasce junto e todo mundo tem o seu processo de aprendizagem. O bebê vai aprender as coisas dele e os pais vão aprender as coisas deles, né? Então, essa experiência vivida que vai trazendo, ajudando nessa possibilidade de ajudar as famílias num caminho de desenvolvimento dos filhos, de buscar segurança como pai, inclusive, mãe, eu acho que é uma coisa bastante positiva no mundo de hoje. Perfeito. E você adquirindo o curso do Márcio, você também tem as mentorias em grupo, ao vivo, tá certo? Então, é todo um conjunto aqui, né, de bônus para vocês adquirirem esses treinamentos e nos tornarmos melhores pais, né? Porque é isso que a Val fala muito, né, Márcio, de que nós somos a primeira geração aí, quem está na média de 40 anos mais, que está tendo contato com esse conhecimento. Porque até então, os nossos pais, né, os meus pais, por exemplo, eles não tiveram toda essa informação que nós temos hoje, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. É interessante, né, porque a gente tem umas possibilidades de conhecimento, de aprendizagens que a gente teve e, sei lá, a condição de poder transmitir, né? Eu falo também, eu gosto muito de conversar com alunos, né? E eu falo para eles assim, vocês serão muito melhores do que a gente porque vocês têm hoje recursos que a gente não teve enquanto jovem aluno de escola, né? Então, agora, claro que eles têm a possibilidade de serem melhor. Quer dizer, a humanidade ela evolui, né, na sua capacidade cognitiva de 150 mil anos para agora. Tem estudos aí que, através dessa função tecnológica entrada antes do tempo, onde rompe o processo de desenvolvimento, tem estudos dizendo, né, precisa mais confirmações e tudo mais, mas tem estudos dizendo que essa geração é a primeira geração cognitivamente inferior à geração anterior, né? Isso, se for fato e continuado, se torna uma situação grave, né? Então, mas eu digo para os meus alunos, vocês têm plenas condições de serem melhores do que a gente foi, né? E assim é. Meu pai me ensinou de uma forma melhor que o meu avô podia ensiná-lo. E a gente está, assim, nessa condição. Só que a tecnologia, quando traz muita informação, ela traz um pedaço do desenvolvimento, mas o desenvolvimento pleno, ela quebra, né? Então, acho que, assim, a gente oferece a possibilidade de ajuda da forma tecnológica, inclusive, né? Então, estou dizendo que eu sou a favor da tecnologia, mas o quanto a gente tem que pensar nisso na faixa etária mais adequada para o uso tecnológico. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguém aqui que gostaria de fazer alguma pergunta. A Ana, nossa aluna, está aqui também. Tem outras pessoas. Ana, você gostaria de fazer uma pergunta? A Marisa também está aqui. Obrigada, Marisa. A Marisa vai ser a próxima aí, que também faz parte desse time incrível que a Val trouxe aqui para a Escola para a Paz. Obrigada.
Eu gostaria de perguntar para o professor Márcio, assim, se ele tem alguma dica de conversa, da maneira que os pais, porque eu estava até participando de um processo agora de cura, e onde eles disseram que as crianças deveriam ficar sem nenhum eletrônico por 3 dias agora na Páscoa. Eles só poderiam falar ao telefone. E aí o menino levantou a mão e falou: Nossa, mas eu estou viciado, eu não sei como fazer isso. E aí, se você teria alguma dica, até quem estava lá falando, olha, pede para o seu pai ensinar as brincadeiras que ele fazia na época dele. Claro. Então, era isso que eu queria ouvir de você, o que você dá de dicas aí para os pais. A gente está numa semana de Páscoa. Então, mais uma das dicas que a gente vai tendo, que minha família é religiosa, né? São católicos religiosos, eu não vou aqui discutir religião, né? Eu tenho as minhas crenças, não sou religioso tanto quanto a minha família é, mas eu me considero uma pessoa muito espiritualizada. Mas quando eu era criança, não se podia comer carne, como até hoje não se pode, mas está um pouco menos rigoroso nesse sentido. Tinha que fazer jejuns, não podia assoviar, não podia falar palavrão, não podia... Era um monte de impeditivo nisso. E eu tinha a minha avó materna, a gente tinha uma rigorosidade tão grande que a gente quase não podia sorrir, né? Mas o meu pai, ele tinha uma outra visão, e meu pai dava aulas, e olha que meu pai não teve formação, inclusive de Fundamental 2 completa, mas meu pai era uma pessoa extremamente inteligente. Então, ele era um vendedor de produtos farmacêuticos, ele brincava de dar aulas de alguma coisa do conhecimento dele. A gente brincava de escravo de Jó, a gente brincava de dominó, a gente brincava de vários outros jogos. A gente não podia brincar com bola, por exemplo, né? Mas hoje o rigor também não é esse, né? Eu posso brincar com jogos de cartas, eu posso brincar com jogos de... E eu vou dar um exemplo para você aqui, Marisa, de um relato de uma mãe da minha escola, dizendo dessa dificuldade, dos conflitos dos filhos que se envolveram em conflitos via celular, né? A gente foi trabalhando com a família em relação a isso, e a mãe disse o seguinte, num dado momento, eu peguei a minha filha, que é mais nova, estou falando a faixa etária de 10 anos, a filha, e o filho de 13. Ela falou, eu peguei a minha filha em casa e o meu marido, e chamei o meu filho para jogar cartas. Falei, para de jogar aí, sai do seu quarto, menina, e vem aqui para a gente jogar. E o menino, não quero jogar, e aquela coisa, e eu vou ficar aqui no meu computador. Só que ele ouvia do quarto as risadas do pai, da mãe e da irmã, e uma hora ele desceu e começou a jogar juntos. Começaram a jogar todos juntos. E num dado momento, eles mudaram o jogo. Eles começaram a jogar truco. E aí, na brincadeira do truco, jogou a mãe e a filha de dupla contra o pai e o filho. E as meninas ganharam de 12-0. E quando a mãe me relatando isso, a mãe falou, quando meu marido passou escorregando por baixo da mesa, foi uma coisa tão eufórica de brincar na casa que todos os dias eles jogam truco. E ninguém fica no computador, e ninguém fica no videogame, e ninguém fica no celular. Nossa, é uma questão de coragem. E aí eu acho que eu usei muito uma coisa que a gente precisa ter coragem. Coragem de abandonar, porque essa própria mãe dizia assim, porque os filhos ficavam lá em cima, um jogando videogame, e a outra no celular, e eu ficava com o meu marido tomando um vinhozinho, e eles tiveram a coragem de mudar isso. E a coragem de enfrentar uma situação. Então, todos nós temos que ter um ato de coragem, dizer um não, de frustrar, de se frustrar, de criar conflito e resolver conflito, porque isso é o desenvolvimento social. Então, as possibilidades, elas existem. Eu preciso ter o primeiro passo a dar, a coragem de sair do lugar comum, né? Acho que esse talvez seja uma dica, não sei se te ajudei, mas é um processo aí que a gente vem ouvindo. Me ajudou. Acredito que cada família pode buscar, não é? Exato. Às vezes verificar álbuns de família, sabe? Aquelas coisas que nós fazíamos antigamente, né?
enfim, conexão entre as pessoas, a risada, o bom humor, é verdade. E sim, não forçaram, né? Eles começaram a fazer e aí depois o próprio filho foi. Muito interessante. Obrigada pela resposta. Obrigado a você, Marisa. Porque aí evitam-se conflitos, né? E justamente a minha área de atuação, mediação de conflitos. Tá. Então, usando a inteligência emocional aí, a percepção. Obrigada pelo exemplo, viu? Parabéns. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. E a ideia do conflito, ele é um aprendizado, né? Um aprendizado social, o conflito. Então, eu aprendo o conflito desde criança e eu vou desenvolvendo. Porque não existe vida sem... Porque a gente costuma dizer que o primeiro conflito é quando o nenê nasce, que ele sai do quentinho, aonde é escurinho, com a mamãe, tem o alimento, ele chora. Mas é um conflito ruim? E se ele não nascesse? Né? Mas é a visão dele naquele momento, né? Uma insegurança. Daí, então, é todo um trabalho em conjunto. Então, é isso. O conflito ele deve ser encarado positivamente, é o que você está falando, né? Isso. Obrigado, Marisa. Obrigada. Pessoal, aguardem que a Marisa, em breve, né, vai ser a próxima aí, para que a gente consiga explorar mais esse assunto dela, que é também incrível, que é de mediação de conflitos. Bom, Professora Renata, posso só falar mais uma coisinha aqui para todos os professores e os nossos ouvintes queridos? Muito boa noite. É que assim, é um conceito que nós aprendemos enquanto mediadores, é que não existe disciplina uma sem a outra. Então, por isso até que nós todos fizemos essa coisa do combo, de todos, porque se vocês repararem, todas as matérias, elas são divididas por uma questão pedagógica, mas um conflito é sistêmico e todas as matérias, elas são sistêmicas, não é, professor? Sim. Márcio, não é verdade? Sim. Tudo acaba tendo ligação, né? Então, é bem importante essa visão geral. E do filho nem se fale. Exatamente, Marisa. Eu, nas minhas aulas de orientação educacional, eu dou aula até a faixa etária do 8º ano, né? Depois do 8º ano em diante, a minha ação, eu continuo como orientador educacional para os mais velhos até o 3º médio, mas a minha ação é diferente. Enquanto até o 8º ano, eu entro semanalmente em cada sala. E eu tenho usado rotineiramente, e eu uso a palavra repetitivo, eu falo, eu vou ser repetitivo, porque repetição educa, a gente, né, vai guardando essa mensagem. Eu tenho usado a palavra conduta. E você falou uma coisa interessante, porque eu falo para eles assim, em algum momento da sua vida, você vai usar o inglês, você vai usar a matemática, alguns vão estar mais voltados à área de ciências, outros vão estar à área mais da física e tudo mais, mas a conduta, ela estará em cada instante do seu viver. Então, essa conduta na área matemática, da engenharia, essa conduta na área da arte, essa conduta na área da ciência, a conduta você utiliza em qualquer ação que você toma, né? Então, as disciplinas são separadas, mas o meu ser diante da vida é um jeito de se colocar no mundo, né? Então, esse desenvolvimento ele vai pleno nesse sentido, né? Eu sou um conjunto, eu sou melhor em matemática, mas eu posso ser o maior engenheiro do mundo, mas eu tenho que conviver com pessoas, né? Então, sabe que, professor Márcio, que eu me lembrei também, que eu tenho aprendido muito, assim, nós mais antigos, digamos um pouco, não sei como que nós vamos nos autoqualificar, que nunca existiu tanta longevidade, não é? Sim. Tantas gerações, 4 gerações numa mesma casa, tal, na família. Então, assim, nós devemos tomar o cuidado de não desfazermos da tecnologia e da modernidade. Isso é algo que eu aprendi. O meu tempo lá que era brincadeira boa, meu tempo que era bom. Isso já vai trazer em vez de ter uma ponte, vai construir uma porta, um bloqueio. Nós devemos sim falar bem dos tempos atuais, mas aí, como o professor falou, devemos falar do caso concreto, das dificuldades naquele caso, naquele momento, naquela idade, não é verdade? Mas falar bem e falar que tudo tem seu tempo, é importante isso também, não é? É isso. Para fazer as pazes com a tecnologia. Exatamente. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigado. Todos. Obrigada, Valdete, querida, nossa mentora. Obrigada, professora. Obrigada a todos.
Tem mais alguma pergunta? Obrigada a Não, nós, Maria. eu só queria comentar. Eu só queria comentar que eu achei muito interessante esse encontro, achei muito interessante a aula. Me trouxe novidades, e isso é bem legal de ver. Então, agradecer, porque foi Obrigado. muito interessante. Eu agradeço. Muito obrigado. Tem alguma pergunta, Renata? Ana, você não tem nenhuma pergunta para o Márcio? Eu não tenho, não. Então, tá bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Márcio, talvez fuja um pouquinho do contexto aí, mas é só uma curiosidade minha, ou talvez uma dúvida, porque assim, a Sara, ela tem 8 anos, né? Ela está na fase Minha filha. minha filha, ela está na fase de crescimento, enfim, e ela vem se queixando muito das dores no joelho. E aí o professor de educação física falou para ela que faz parte, que isso é normal, porque está na fase de crescimento, desenvolvimento, enfim, que todas as crianças sentem isso, né? Aí eu já levei no ortopedista e não tem nada, mas vira e mexe assim, ela tá correndo e daqui a pouco ela fala, ai mãe, tá doendo, eu não sei, ou ela não tá correndo e tá andando e tá doendo, mas assim, é pontual, não é uma coisa que é sempre. Então, se você puder comentar um pouquinho. O crescimento, né? Quando a gente fala a palavra crescimento, é diferente de desenvolvimento, né? Crescimento, a gente está falando de peso e estatura. Isso é crescimento. E o desenvolvimento é o que a gente comentou agora, né? Desenvolvimento dessa plenitude, cognitivo, emocional, tarará, né? Mas a ideia do crescimento, o crescimento ósseo, ele se faz nas extremidades, né? Nos terços terminais das pontas dos ossos, né? Então, é comum que aconteça, não é comum para todos, não é assim, não são todos que vão ser acometidos de dores. Eu não me lembro, na minha infância, de ter tido dores de joelho, né? Tive alguns alunos, na verdade, são até poucos alunos que eu tive com essas questões de crescimento. Ele acontece mais, fundamentalmente, com as crianças que têm um desenvolvimento mais rápido, um crescimento mais rápido, né? Então, esse estirão, quando ele dá um crescimento bastante grande, é muito possível, sim, de acontecer essas dores. Agora, se a criança está dentro de um processo não muito crescimento, alguma coisa, às vezes você levou um ortopedista, às vezes vale a pena investigar de uma forma mais profunda, né? Sim. Mas sim, comum dor articular no processo de desenvolvimento. Mas não é para todos, não. Não é assim, todo mundo tem, não é não. É um grupo percentual, não sei dizer quanto, mas é menos que da metade das crianças. É porque ela está realmente um crescimento muito rápido, assim, Então, até assustador, assim, porque eu falei, gente, ela já está quase da minha altura, com 8 anos, assim. Então, e ela está realmente, assim, desenvolvendo, que nem você fala, aspecto cognitivo e tudo mais, né, junto com o crescimento, e de uma forma realmente muito, assim, rápida, né, então talvez seja isso também, não sabia que isso também... E é bom você falar isso, Renata, porque também é comum no processo desse crescimento rápido ou da adolescência, que a gente, e principalmente no mundo mais modernizado, que as crianças têm pouca atividade corporal, é comum acontecer, e isso acontece sempre, mas é mais comum no mundo de hoje, do famoso ser estabanado, né? Meu braço cresce, eu perco aquela noção de distância para pegar um copo. Toda hora você derruba o copo. É comum no processo de desenvolvimento, do crescimento também. Então é isso, porque sempre ela vai tomar água e derruba. E eu falei, meu, mas que então, isso é comum acontecer. Nossa, se eu puder acrescentar, pessoal, lá em casa éramos em 8 irmãos. E eu vivia derrubando tudo. E eu era. Qualquer coisa que caía, eles falavam, Marisa, ei, Marisa. Até hoje, se alguém derrubou um copo, eles falam que é a Marisa. E aí, quero o dedo. Mas porque eu fiquei mais alta que todo mundo. Então tem super nexo isso. E eu nunca tive dor no joelho também. Você vê que não é, como o professor falou, né? Não é em todos os casos. Mas agora eu aprendi. Eu não sabia por que eu derrubava as coisas, mas eu não derrubo mais. Foi só naquela fase. Ainda bem. Adolescência, sabe? É comum acontecer. Porque a imagem corporal, ela se modifica, né? Conhecimento liberta, hein?
Eu não sabia, aprendi hoje. Isso, e agora também não vou mais também ficar, não é criticar, mas assim, ficar abismada porque, né, que sempre derruba, né? Mas agora eu me sentia criticada, professora. Não criticada, mas eu ficava até com vergonha. Eles falavam o tempo todo, ei, Marisa, olha, Marisa. Marisa, que tudo era eu. Eu me sentia meio, assim, constrangida, sabe? Mas deixei para lá, né? Muito irmão, 6 homens, uma mulher, né? Então, imagina só. Imagino. Mas eu acho que o mais legal de tudo que a gente conversou aqui é porque existe uma ansiedade de família, por exemplo, né? Eu que convivo no meio escolar, que tem uma ansiedade com relação aos resultados escolares, né? E a gente tem marcos importantes da escola. O primeiro marco importante é a chegada de uma criança na escola, né? Quando tem que entregar o filho para a escola, às vezes a criança chora. Então, esse é um marco bastante importante da relação familiar, como é que a família suporta essa crise, eu vou chamar assim, né, de separação. Depois vem o processo de aprendizagem da escrita. É uma ansiedade geral, a criança quer aprender a escrever, quer aprender a ler, e a família, você já sabe ler isso? Você consegue ler aquilo, sabe? E aí vai num caminho de pressão, não uma pressão desejada pelos pais, né, mas é um momento extremamente importante do processo de desenvolvimento escolar. Depois ele vem, lá na faixa etária um pouquinho mais velha, vem a entrada efetiva hormonal, né, o 8º ano, uma crise danada, porque os pais já têm menos valor no que falam, porque o que o colega fala, ou até o influencer fala, é muito mais importante do que o pai ou o professor falam, porque ele está na idade da contestação, né? Então, a gente vive esses momentos no mundo escolar. Eu tenho a sorte de trabalhar com crianças de 2 anos até os 18 anos. Então, eu tenho esse acompanhamento desse processo que é muito gostoso de ver, né? Mas a gente tem esses marcos importantes aí e que são geradores de ansiedade para as famílias, né? E o quanto é processo de desenvolvimento e que a gente tem que aprender junto com o desenvolvimento do filho, né? E como nós aprendemos, né, o tempo todo, é o que você falou, nasce uma nova mãe, um novo pai, quando a criança está com a gente. Professora Renata e professor Márcio, essa coisa da ansiedade, assim, eu estudei tanto quando a Luísa nasceu, ela hoje tem 17 anos. Eu estudei, eu estava tão tranquila, só que agora ela já está em outra fase. Lá vou eu de novo precisar aprender a estudar. Minha irmã disse que é igual videogame, em cada fase fica mais difícil. Exatamente. 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 E a gente vai se descobrindo, né, Marisa? Porque é aquilo, não vem um manual. Então, a Escola para Pais ajuda isso, porque quanto que eu estou aprendendo com vocês, né? Todo esse contato que nós estamos desde o ano passado, em todo esse processo aqui dos cursos online, o quanto que quando eu vou falar alguma coisa com a Sara, eu já paro, respiro, penso. E antes eu não fazia isso, assim. Eu sempre tenho uma conduta de paz, assim, mas assim, sem muito conhecimento técnico, né? Científico. Então, professora, porque às vezes nós vamos conversar com uma amiga, com a vizinha, e nem sempre eles têm as melhores opiniões, porque às vezes não estudaram o suficiente. Não que nós saibamos tudo, mas nós temos pelo menos uma boa base e experiência. Então, nós não vamos falar alguma coisa sem esses princípios, né? As pessoas que estudam. Agora, é lógico que é sempre bom conversar com quem tem experiência também de vida. Mas a Escola para Pais, como a Val fala, quem dera eu lá no passado ter tantos profissionais de áreas diferentes ali, prontos para já me falarem aquilo que era o mais importante para eu aprender, né? Ajuda bastante. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos agora aqui nos minutos finais, né, do nosso encontro de hoje, maravilhoso, que foi aqui com o Márcio Maccarini. Eu só vou compartilhar novamente, assim, bem rápido aqui, o que nós falamos aqui, que é do curso, né, o Brincar como uma forma de experimentação, descoberta e construção de conhecimento, que foi o conteúdo que nós trouxemos aqui hoje. Essa aula cortesia vai ficar também no YouTube, então vocês que estão depois no canal do YouTube aqui da Escola para Pais,
se vocês quiserem também, tiverem interesse, né, podem chamar aqui a Val. O telefone dela é esse daqui, tá? Que tá aqui aparecendo, o contato da Val, 996174092, que é a idealizadora da Escola para a Paz. E vocês também encontram tanto o combo, né, o curso da Marisa, da Janaína, de todos os educadores aqui, da Egli, do Márcio, aqui no link da Escola para a Paz no Instagram, tá? Tá lá na bio, você pode comprar por lá ou você pode chamar a Val, certo? Então, Márcio, nós estamos agora nos minutos finais, gostaria só do seu fechamento, e aí a gente encerra nosso encontro de hoje, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o encontro de hoje, a todas as pessoas que tiveram paciência de ouvir. Espero ter colaborado, ajudado, ter dado a possibilidade de as pessoas refletirem sobre todo esse processo, né? Dizer com muita clareza, né, com 44 anos como professor, eu preciso dizer muito claramente, a gente está num momento extremamente importante no desenvolvimento de crianças e jovens hoje. O momento é bastante crítico, e, de novo, quando é crítico, a gente tem que olhar para o olhar construtivo disso, né, o quanto a gente tem que encontrar de recursos. Então, assim, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou aprendendo também o tempo todo, estudando, lendo, relacionando com pais, conversando com jovens, alunos. Então, a gente é um ser sempre aprendente, né? E me coloco aqui à disposição de quem precisar de uma ajuda, alguma coisa nesse sentido, e agradecer a todos que tiveram aí a paciência de me ouvir. Tá bom? Márcio, por favor, fala o seu contato também, por favor. Desculpa. O meu contato, eu tenho um Instagram, né? Aliás, é importante colocar, porque nas aulas gravadas, oferecidas para vocês, eu coloco um slogan que eu estou chamando de Sou Corpo, Logo Existo. Então, abri uma página recente no Instagram, né? Sou Corpo, Logo Existo. Tem a minha página no Instagram, Márcio Macarini, e tem o meu Facebook e e-mail. E-mail, como está aí escrito, Márcio Macarini, tudo junto, tudo minúsculo, Márcio Macarini, @uol.com.br. Então, Márcio Macarini, minúsculo, @uol.com.br. Também estou compartilhando aqui o seu Instagram, tá certo? Márcio Macarini. E tem um novo que chegou aí, que é o Seu Corpo, Logo Existo. Esse nem eu tenho. Eu vou depois colocar aqui. Como que é o nome? Sou Corpo, Logo Existo. Sou Corpo, Logo Existo. Deixa eu ver aqui. Sou Corpo, Logo Existo. Que bacana, já vou seguir. Ó. Isso aqui é fresquinho para vocês, hein, gente? Aqui, ó. É de agora. Vou começar a fazer as publicações a partir de amanhã. Que ótimo! Aí você já pode até pegar aqui uns trechos da aula de hoje para colocar lá. Isso. Que bacana, que bacana. Então é isso, gente. Então, estamos fechando aqui, né, de forma aí brilhante com o instrutor Márcio Macarini. Agradeço imensamente em nome da Val. A Val não pôde estar aqui hoje, porque aqui é feriado, ela está viajando, e aí eu estou fazendo aqui a vez dela, mas agradeço bastante, viu, Márcio? Eu agradeço muito a Val, tá? E agradeço a todos aí que estão presentes, tá bom? Obrigado. Obrigada. E aguardem a Marisa, hein? A Marisa em breve, né, Marisa? É isso aí. Tá bom, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, Márcio. Tchau. Boa noite, queridos. Obrigada. Obrigada, Marisa. Até mais. Que dia? Nós já temos nosso dia, não é em maio? Tá gravando aqui, deixa eu só tirar aqui. Tá. Aí a gente Tá bom. depois Ok. Beijo, boa noite.